Fala jogadores, né? Mais uma live. Faz tempo aí que a gente não faz lives. E estamos um pouquinho cedo, né? Ainda falta 2 minutinhos. Mas já vou começar aqui. Deixa eu organizar aqui. Então é isso. Hoje mais uma live, né? Hoje a gente vai fazer com o Diário de um Atleta. E enfim, faz um tempinho que a gente não faz live. Mas vai ser bom hoje, vai ser só no máximo ali uns 30, 40 minutos, beleza? A gente não vai enrolar muito. Até porque é meio de semana, né? Cansaço ali bate, principalmente quinta-feira, né? E é isso. Então a gente vai estar fazendo aí essa live. E o objetivo hoje é falar sobre a questão do de como, né, você vai estar podendo aí montar um treino top, né? Um treino para ter o melhor resultado possível. E quem ficar aí vai rolar um sorteiozinho, beleza? Mas tem que ficar até o final da live. De um atleta. Opa, e aí? Opa, olha o cara aí. E aí? Bom demais? Bom, Tranquilo, boa noite a todos aí que estão acompanhando. aí agora a rapaziada começou a entrar. Tá ruim aí pra escutar ou tá bom? Ah, tá tranquilo. Só tem que ver se tá Tô na dormindo, gringa né? aqui, velho. Se vocês ficarem escutando o inglês de quebra aí, é por isso. Olha lá. É tenso, velho. Boa noite. O Raniel falou boa Vou noite, ver se mano. eu acho Chegaram um os lugar cones. melhor assim. Pô, Raniel, muito bom. E aí depois me fala lá o que que você achou e tal. Deu certo os cones e tal. Mas enfim, então hoje nós vamos estar falando aí sobre como montar um treino Aí, de ó. excelência. Ó, aí sim, hein? Quem tem curiosidade aí, ó, como que é academia na gringa aí, pá, ó. Bagulho é outro naipe, filho. É, tá bem, hein? Pode falar, né? Pode falar. Aham. Vai É, introduzindo aí a galera. hum, beleza. E, rapaziada, hoje a gente vai estar falando então sobre como montar um treino de excelência. É muito importante que vocês fiquem até o final da live, tá? Não vai ser uma live longa, a gente vai gastar no máximo uns 40 minutos para passar um conteúdo bem específico e resumido, né? Nada de enrolação. E conteúdo mesmo. Então, pega aí uma caneta, pega um papel aí e vamos para cima aí. Além disso, também a gente vai rolar um sorteiozinho aí. Então, fiquem ligados. E você terminou o treino aí agora, foi? Foi, velho. Tava treinando. Eu fiquei o dia inteiro praticamente na academia. Que eu treinei de manhã e eu fui mandando refeição, tomei banho, nadei. Meu olho tá até meio esquisito de cloro. E aí, acabei o treino, tomei um banho, já vim pra live aqui, dar o conteúdo pra vocês. Aí sim. Então, e aí por isso que eu falei, né? Durante a semana é meio pesado, então a gente faz uns 30, 40 minutos de conteúdo mesmo puro e vai dar certo. Então, bom, Aham. entrando já direto no assunto, a gente, quando fala em montar o treino, né? E aí quando eu falo isso, tem tanto a sessão de treino quanto a rotina de treino semanal. Qual que é a diferença? A sessão de treino é, por exemplo, o que que eu vou fazer no treino de velocidade? O que que eu vou fazer no treino de força? Agora, a rotina é, segunda eu vou fazer tais coisas, terça eu vou fazer tais coisas, e etc. Então, você precisa entender cada coisa. E, bom,
Hoje a gente vai entrar um pouco mais específico sobre montar a sessão de treino. A gente fez o comentário aí do Ramiro. A galera que comenta, velho. Por que que eu falo gritando, mano? Passar energia pra vocês, empolgação, ué. Oh, Passar o conteúdo top. e olha aqui rapidinho. Olha só, que isso, hein? Tá lá, velho. Conteúdo novinho pra vocês. É, Aí, ó, pra vocês chegarem aqui, ó, fazer uma propriocepção legal, treininho de força, pô, aeróbico. Tem que barrinha saber, mano. Tem que olímpica. saber. Mas então, Pode dar sequência. continuando, né? A gente, igual eu estava falando, a gente hoje vai entrar um pouco mais na sessão. Como que a gente vai montar essa sessão? É claro que aqui a gente não pode passar, não vai falar exatamente tanto de repetições, exata. A gente não vai falar o número exato do que você tem que fazer, porque isso aí vai variar do atleta, vai variar do objetivo, a fase da temporada. Então não é uma coisa que a gente pode simplesmente vir aqui e despejar assim, porque não é uma coisa genérica, né? Até por causa de, senão as pessoas não passariam 4, 5 anos estudando aí, à toa, né? Porque tem todo um método, tem todo uma ciência por trás. Então, hoje a gente vai passar a estrutura. Então, como que você vai estruturar essa sessão de treino? Rotina de treino a gente já falou muito, tem muito conteúdo por aí. Então, eu quero entrar mesmo nessa questão da estrutura da sessão, tá? É óbvio que isso vai variar muito, né? Porque, por exemplo, se você faz um treino na academia, é bem diferente de você estar fazendo um treino ali no campo e tal, em questão de estrutura mesmo de treino, né? É diferente. Mas, basicamente, a estrutura de um treino, ela precisa, em primeiro lugar, a gente aquece. E por que que é isso? Porque o aquecimento, ele previne lesão e ele te prepara para sessão, né? Então, se você vai fazer uma sessão de treinamento e não aquece, lesão aí, às vezes você está com saúde ou não faz uma atividade tão intensa, por enquanto vai estar tranquilo, mas a longo prazo daí com certeza vai ser um dos fatores que vai ocasionar em lesão. E você quer complementar aí alguma coisa? É, isso mesmo. E é interessante falar também, né, que a sua rotina de treino varia muito do período que você está. Quantas vezes você treina com o time na semana? Que dia que você vai ter jogo? Tem gente que tem um jogo na semana. Tem gente que tem duas. Tem gente que tem três. Tem gente que tem que ficar o final de semana inteiro jogando. Tem gente que não está jogando, está em pré-temporada. Então, isso varia muito para a gente saber dar os estímulos, dosar a carga e não fazer o atleta se lesionar. Exatamente. E isso é uma das coisas mais importantes para tudo. Se você mesmo compra um programa de treinamento e não sabe aplicar aquilo da forma correta, e aí a gente pega um exemplo de um time profissional igual o Flamengo, que fez 4 jogos, que vai fazer agora, não sei se já completou esse ciclo, em 8 dias. Assim, para começar, que é algo absurdo, né? E tem que ter todo um estudo, tanto do fisioterapeuta, do preparador físico. Por quê? Você não pode. E uma cultura errada que existe um pouco ainda, principalmente nos times de base, que tem menos instrução, tem um pouco menos de instrução ali. O que que acontece às vezes? Não, perdeu, aí vai lá aquele físico. Isso aí é loucura, porque aí se você já tem um jogo em 2 dias, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que ter controle. Outra coisa que acontece no meio de temporada, alguns tem caído muito, mas ainda acontece de ter tanto o atleta, né, por inexperiência, às vezes principalmente a rapaziada mais nova que às vezes não tá conseguindo jogar bem, e aí que é durante a semana se estourar, chega no jogo, não vai render, né, não vai conseguir render. E voltando agora à questão específica da sessão, a gente tem que ligar nisso. Então, um dos pilares é o aquecimento. E o que que nós vamos fazer dentro dessa sessão? Aqui já entra um pouco nessa parte. É exatamente isso. Você tem que definir o volume. O que que é o volume? O volume ele é tanto tempo que você gasta nessa atividade, quanto a quantidade que você vai fazer de repetição, de, de estímulo, né? Então, se você faz
uma quantidade absurda no meio de temporada, vai dar problema. Então, por exemplo, eu não posso, durante a temporada, fazer um físico, já ir treinar academia, depois à tarde ir lá fazer um treino com a equipe e assim por diante. Tem que ter cuidado, né? Eu já vi até atletas mesmo que fazem hipertrofia, assim, pesada durante a temporada. E tem que ter cuidado, mas preciso ganhar massa, ok, mas não adianta eu fazer alguma coisa agora que só vai me prejudicar, não vai trazer o retorno necessário. Então você tem que conhecer a fase da Sim, temporada. eu até falei no meu último vídeo do YouTube uma coisa interessante que assim, se você está no meio da temporada, qual é a sua prioridade? Você quer ganhar massa muscular ou você quer fazer gol no jogo? Ou você quer ir bem no jogo? Ou você quer mostrar serviço e virar titular? Ou você já é um titular muito top e você é insubstituível, aí beleza, aí você pode focar em hipertrofia. Você não vai ser nunca substituído, aí a pessoa que está ali brigando por posição, será que ela vale arriscar treinar uma hipertrofia, treinar uma força assim desregrada, sem um balanceamento de carga, de séries, de repetições? Pô, pode te prejudicar aí muito. E aí você vai comer banco a temporada inteira. Aí é Perfeito, tenso. perfeito. E isso aí é uma coisa assim que é muito séria, porque a falta de clareza, de instrução, né? E aí isso aí acontece tanto porque às vezes a pessoa não tem instrução mesmo, ou ela, né, acaba atropelando as coisas. Você não pode, enquanto atleta, se prejudicar ao ponto de hipertrofia, vamos lá, para começar, né? Ou se tem, então a gente vai acabar entrando. Você já tem que ter um tempo ali de 48 a 72 horas entre os estímulos. Você fazer uma hipertrofia de membro inferior durante uma temporada que você tem um desgaste forte, né? Porque quando você corre em alta intensidade e repetidamente, porque você treina durante a semana e joga uma ou até duas vezes, se você fizer hipertrofia, risco de lesão aumenta e você não tem um benefício concreto. Porque, para começar, você teria que ingerir, né, entrando na questão nutricional, você teria que ingerir uma quantidade absurda de comida, que já é bem difícil, porque você fazer hipertrofia, ir lá, jogar, treinar com a equipe, pesado, isso porque às vezes fazem até mais coisas. É, a quantidade de alimento, de calorias, vai ser absurda, já começa aí. E mesmo se você ingerir isso, o seu próprio corpo, na questão fisiológica, não suporta esse tipo de estímulo nesse grau de volume e intensidade. E aí, como eu estava dizendo, a questão do volume, né? Você tem que definir dentro da sua sessão o volume. Se eu estou em pré-temporada, obviamente com o meu volume, principalmente na questão física, ainda que eu faça uma atividade que use bola, a questão física ela vai ser mais acima. Por quê? Eu estou em pré-temporada, então preciso me preparar fisicamente. Claro que também sem exagero. Também é diferente dentro da temporada, que aí você já vai, esse número de volume vai cair bastante, né? É óbvio que cada treino varia. Então, se eu estou falando de potência, mesmo em pré-temporada, eu não vou fazer mais do que ali 6 repetições por série, né? Se eu estou Sim, falando. uma coisa que eu acho interessante falar é igual. Esquece hipertrofia de membro inferior em temporada, principalmente em temporada. Esquece, anula isso, porque você vai fazer a hipertrofia em temporada e no dia seguinte você não vai aguentar treinar. E aí você vai ter que ficar parado. E no dia pós-seguinte, você vai ter que fazer uma coisa levinha, porque já vai ter o jogo no outro dia. Esquece, você perde um dia de treino, você pode perder até 2 dias de treino por um estímulo que ainda vai deixar a sua perna, querendo ou não, lenta. Você vai perder potência e força para gerar um estímulo de resistência, de hipertrofia muscular, para chegar na hora do jogo e você não vai decidir nada. Fora que você pode chegar na hora do jogo ainda com a perna pesada. Não vale a Exatamente. pena. Isso se não lesionar, né? Porque pode acarretar nisso. Isso se você não, meu Deus do céu. Então assim, Não, esse tipo de estímulo é um estímulo que tem que ser muito bem analisado. E outra coisa, o que eu mais vejo hoje, tá? Óbvio que esse não é o tema da live, mas eu acho importante mencionar aqui, é muito atleta muito jovem que às vezes quer já ganhar massa, assim, que não precisa, às vezes está no sub-15, 17, já quer ganhar massa ao ponto de ser um sub-20 profissional. Então tem que ter cuidado com isso. E hoje, exatamente.
a pessoa mais nova tem que ter muito cuidado também, porque qualquer erro ali é fatal. Aí você perde seu estirão de crescimento, aí você pode danificar o seu tendão, que aí não cresce mais, alguma estrutura óssea sua, entendeu? Ainda mais você que não deu estirão de crescimento, tenta focar em outras coisas. Pliometria também é muito perigoso para esse atleta. Por isso que é sempre bom estar acompanhado de um profissional ou sempre estar estudando o assunto. Se você não tem muito tempo para estudar, você não quer ficar anos, horas e horas programando seu treino, seus cursos, tudo, é melhor contratar um profissional. Contrata aí os programas do jogador treinado, que a gente já está estudando há muito tempo isso, entendeu? Você que está começando agora, a sua prioridade não é isso. A sua prioridade tem que ser a parte técnica, é o desenvolvimento dentro de campo mesmo, para depois, quando você entrar no sub-17, se você já for um sub-15 maturado, muito alto, já está com barba na cara, aí você pensa em fazer esses treinamentos de força, hipertrofia. Mas se você ainda não tem nem pelo debaixo do saco aí, mano, esquece isso, juro. Exatamente. E é uma coisa assim que eu vejo muito porque eu recebo de atleta muito novo, sabe, querendo hipertrofiar. E claro que a gente orienta, mas a gente também não pode controlar, né? A gente não pode falar, não, você não vai fazer e pronto. Então, é uma coisa assim que precisa ser muito bem entendida pelo atleta. E é igual você mencionou também, se o atleta ele quer o negócio pronto, né? Ele tem que ir contratar alguém, ele tem que. Sim, e outra coisa, você tem que ser muito inteligente na contratação do seu personal. Porque se você chegar na academia normal, igual eu tô aqui, na LA Fitness, eu chego aqui para me ver um treino aí que eu sou jogador, eu vou meter 1.000 gols no jogo, eu quero ser igual o Adriano Imperador. O que ele vai mandar? Quê? Você quer ser igual o Adriano Imperador? Leg press 5 de 30. Aí você vai, pá, pá, depois cadeira extensora, pá, 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 mesa flexora, pá, pá, pá. E aí depois, no dia, você fica 5 dias sem andar, não aguenta nem a subir a escada, e aí você não treina, não faz nada. É tenso, velho. Não existe isso, Exatamente. não. Então você tem que ser inteligente, velho. Tem que ser inteligente, E, senão não tem como. e assim, não é nem por maldade, mas é porque realmente o cara que não entende a especificidade do esporte, sobretudo o futebol, ele não vai conseguir passar um treino específico, porque aquilo não é a área dele, ele não se especializa nisso, ele não tem por que se especializar nisso. 90% dos personagens e dos profissionais de educação física que estão envolvidos com academia, com estúdio de CrossFit, esse tipo de coisa, 95% estão ali voltado para a estética da pessoa comum. Você é uma pessoa comum, quer ganhar uma certa estética ali, quer melhorar a vida, ter um pouco mais de saúde e vai lá. É diferente de um atleta que vai render em alto nível. E é claro, às vezes, mas hoje eu estou na escolinha, ok. Mas o seu trabalho, independente disso, tem que ser de alto nível, até para que você consiga atingir lá. E o Aí, handball. ó, pra pessoa que perguntou aí, eu sou sub-18, tá? Tô jogando sub-18 atualmente. E não tem a ver muito com a live, mas você tá aí nos Estados Unidos, como é que tá aí? Como é que é aí? É, tô aqui nos Estados Unidos, velho. Tô jogando aqui no Miramar United. O campeonato aqui, a Liga Nacional, né, vai começar agora, porque aqui a temporada é diferente daí, né? Aham. Aqui acho que tá acabando o verão, velho. Putz, nem sei. Aí é verão? Aqui, Não, acho que verão aqui é em dezembro. aonde eu moro, Putz, é velho. verão o Não ano tô todo. manjando muito, velho. Mas acho que agora vai ser outono. Não tô manjando, mas é isso, velho. Eu acho que tá no fim do verão, entrando no outono. Já tá Eu sei que é o contrário. Sei que foi inverno, aqui é verão. Aham, o Mas inverno aí é dezembro, outono é essa faixa, mês 9, 10. Mas aí, ó, para a galera aí, ó, que tá aí na live, importante, ó, já anota aí. Para você montar o seu treino, você tem que dividir em fases, ó. Você tem que treinar força, você tem que treinar resistência, você tem que treinar potência
E dentro de cada um desses grupos tem outros mini grupos, entende? No força você pode treinar força máxima, você pode treinar força submáxima, as duas são muito importantes. Dentro de potência tem os movimentos rápidos, velozes, tem a pliometria também, entende? Dentro de resistência tem resistência aeróbia, anaeróbia lática. Então, assim, é muita coisa mesmo. Se você for estudar, você vai perder muito tempo. Eu já passei, assim, se for para pegar o tempo de quanto tempo que eu passei para escrever, anotar, para eu tentar bolar um treino aqui, e aí eu vou lá, aprendo que deu errado e reconcerto, é muito, mas muito trabalhoso. Se você quiser perder noite de sono com isso, em busca do treino perfeito, vai nessa, mas se não quiser, vai anotando aos poucos e também contrato profissional. E assim, eu tenho um blog que eu passo muita coisa, inclusive eu direto explico lá a questão da resistência aeróbica, anaeróbica que entra na lática e alática. Explico também como é que você ganha velocidade, como é que funciona isso fisiologicamente no seu corpo. Tem uns posts bem interessantes lá. E assim, voltando ao tema principal, a gente mencionou a questão do que você vai fazer dentro da estrutura. É como você falou, a gente vai ter o foco. Então, eu tenho que olhar, em primeiro lugar, volume. Em segundo, eu vou ter que olhar qual a intensidade aplicada dentro dessa sessão. Então, por exemplo, um trabalho de sprint, eu tenho que ter 100% de intensidade. Logo, meu descanso é maior. Entendeu? Assim, são vários detalhes que vão influenciando e que fazem toda a diferença. Porque se você vai treinar velocidade e estava fazendo bate-volta ali de 20 metros, você não vai conseguir atingir o objetivo. Você não está treinando velocidade. Exatamente. E mesmo que às vezes você passa... passa... galera, não é muito difícil, não. O povo tem mais que raciocinar, ó. Pensa, você tem que... O Usain Bolt, antes de correr os 100 metros, ele fica correndo ali mais? Não fica. Ele faz um aquecimentozinho, pum, dispara. 100 metros, 9 segundos. O cara é um monstro. Mas depois você vai pegar os treinos dele. Você acha que os treinos dele é de maratonia, ficar 10 quilômetros um dia? Não é. Porque o cara tem que correr 100 metros. E no futebol, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa da resistência e da velocidade. Porém, quando a gente for treinar a velocidade, a gente não pode treinar igual resistência. Por isso que existem os dois. Um dia você treina velocidade, um dia você treina resistência, um dia você treina força. E aí você vai variando no seu microciclo e no seu macrociclo, que aí você consegue treinar tudo e ser um jogador completo dentro de campo. Exatamente. E um outro erro que eu mesmo já cometi e que você pode estar cometendo nas suas sessões, e isso entra um pouco mais dentro da organização semanal, mas acho que é válido aqui também mencionar, que é você, por exemplo, você está sem time, ou então você, né, joga um lugar ali 3 vezes na semana, mas aí você vai treinar 2 períodos, você quer fazer potência de manhã, potência à tarde, entendeu? Você quer fazer assim, um super estímulo. E isso aí não funciona, claro, existem estratégias para conseguir aplicar esse tipo de situação, mas no geral é bem difícil e o que eu mais recomendo é principalmente o atleta que está sem clube. E tem uma dica de ouro para quem está sem clube ou só faz uma escolinha 2, 4, 3 dias ali da semana, você treina 2 períodos, é você não precisa também exagerar no físico, porque em primeiro lugar você é jogador de futebol. E não adianta falar que você é o mestre tecnicamente, porque não é. Então, rapidinho. Beleza. Então, você tem que continuar ali, né? Ou seja, durante a semana, você vai fazer 2 períodos, treina um período físico, né? E no segundo período, você faz um trabalho técnico, físico-técnico, faz um trabalho específico para a sua posição, né? Porque se você pega e vai querer de manhã, velocidade, à tarde, velocidade, né? Para começar, que esse tipo de estímulo é extremamente desgastante, né? A parte fisiológica, ela pesa, e pesa muito durante a semana. Você pode até fazer isso na segunda. Se você chegar na sexta, principalmente se você estiver dentro de um time, quando você ainda está fora, você ainda controla, porque você cansou, você para, né? É diferente, é diferente. Mas se você está dentro de um time, a questão fisiológica você precisa estar muito atento. Porque não adianta eu treinar extra se isso não está me beneficiando.
É melhor eu nem treinar se eu chegar no sábado e ir bem, do que eu fazer treino errado, assim, errado a ponto de prejudicar mesmo, e chegar no sábado e não jogar nada, porque se esbagaçou a semana toda, aí joga 30 minutos, falta a perna, todo mundo que está assistindo, o treinador, consegue enxergar isso, e aí já era. Então, dentro dessa questão da sessão, você precisa ter muito bem entendido a fase da temporada e qual o volume e a intensidade que você vai aplicar. Fora isso, é entender o descanso, entendeu? Se eu estou fazendo uma sessão de resistência, eu não... Claro, vai variar ali de qual tipo de resistência você está trabalhando, né? Mas, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho ali de resistência aeróbica mesmo, vamos pôr isso, só que com mais intensidade, um pouco mais de intensidade. Você não pode ali fazer um estímulo curto, de curta duração. Um estímulo ali que você vai fazer e acabou. Não, porque é mais contínuo, né? É uma coisa mais duradoura e mais longa, porque você está em uma intensidade ali de 70, 80 no máximo 85%. Acho que 80% no máximo. Então é muito importante você estar atento a esses detalhes. Sim, uma manha aí pra galera, ó, já vou mandar manha na letra, eu mando na tora, ó. Se você for fazer força, você aumenta o seu descanso. Foi treinar força, aumenta o seu descanso. Foi treinar potência, aumenta o seu descanso. Foi treinar resistência, diminui o descanso. Entendeu? Anota aí, velho. Resistência, você diminui o descanso. Exatamente. Potência e força, você aumenta. Entendeu? Você descansa mais. Por quê? Na força, você descansar mais, na próxima repetição, você vai aguentar a mesma carga, mais carga. Na potência, você vai continuar veloz, você vai conseguir ser mais veloz ainda. Na resistência, você diminui. Por quê? Porque aí você vai treinando seu fôlego. Ó, tô descansando pouco, já é pau de novo. É igual, você foi lá para a área do adversário, chutou para fora, já é tiro de meta. Tem que correr lá para a volta. E aí, potência, você tá de boa lá, você é ponta, vamos supor que você é ponta, você tá de boa, seu time tá com a bola, lançamento, velocidade, entendeu? Isso tudo que você vai trabalhando, tudo tem a ver com o jogo, entende? E outra coisa aí legal também para você, se você estiver organizando sua semana de treino, considere o seu jogo, o seu dia de jogo, um treino de resistência. Vamos supor que você tem Vamos supor que você joga 2 vezes na semana e tudo, às vezes é melhor você dar prioridade para os trabalhos de força e potência do que treinar resistência mais uma vez. Entende que os 2 jogos você já está dando 2 estímulos de resistência. Anota isso. Sempre quando você tiver jogo, considera um treino de resistência. Beleza? Exatamente. Muito top essa dica aí, vai ajudar demais. E essa live aqui tá sendo só ouro mesmo, né? Coisa assim que a gente está jogando na lata, porque são coisas assim que é uma coisa que é até simples, mas na verdade é avançada, exige muito detalhe, tem muito estudo por trás de todos esses estímulos. E aí, novamente, do que você falou, entrando na questão da especificidade da posição. Como é que eu vou treinar? Vamos supor que eu tô na off-season. Beleza, tô na off-season, né? Ou ali. Como é que eu vou ficar fazendo hipertrofia? 3 dias na semana, 4, 5 dias na semana, se eu sou um ponta e eu já tenho muita massa e eu preciso de velocidade. Aí entra a questão que eu acho que aqui o profissional te acompanhando é o que faz toda a diferença. Porque muitas vezes você não vai ter a inteligência de analisar o que é melhor para você. Você simplesmente vai ali, às vezes, tô achando que eu não tô ganhando as divididas, e às vezes você não consegue enxergar o real objetivo do que você precisa de acordo com as suas deficiências, as suas necessidades. E você também não consegue enxergar o que são os seus pontos fortes que precisam estar muito bem alinhados. Isso eu acho que é uma questão que o profissional vai estar influenciando demais ao ponto de conseguir trazer para você, para sua organização de treino, essa inteligência. E dentro da sessão, ele vai sempre pensar nisso. Né? Não adianta ficar dando estímulo que para você pode não servir. Talvez eu precise de hipertrofia, vamos supor. Mas talvez você, já que está assistindo, não precisa. E assim por diante. Às vezes você está numa idade mais nova, às vezes você está num sub-15.
Claro, existem exceções, é igual ele mencionou, às vezes um atleta já bem maturado, um atleta de seleção, mas no geral você precisa ter essa inteligência e entender o que que você vai precisar. É o terceiro ponto aqui da nossa organização de treino, né, dentro da sessão. E a Qual a quarto ponto, coordenação motor dos americanos? Essa é a coordenação aí, ó. Pra jogar um futebol. Entende? É essa a coordenação. Pode dar continuidade. e quarto ponto que a gente precisa estar analisando dentro da nossa sessão é você entender o momento. Ou seja, eu preciso entender sessão as fases. Então, por exemplo, se eu fiz um aquecimento e eu estou trabalhando resistência, né? Vamos pôr o dia de resistência física, e aí pode englobar ali as três. Eu vou ter que entender qual vai ser a melhor estratégia para mim fazer em cada fase, né? Então, cada fase do treino eu vou dar um estímulo de certa forma. Então, por exemplo, eu posso começar ali fazendo um trabalho de mais intensidade para trabalhar a questão alática. Só que qual que é um grande erro dos atletas mais experientes? Pega um exercício e é aquilo ali É. 1 hora. Né? Então, pega o mesmo exercício e é 1 hora. E a sessão, claro, Ok. pode ser que a sessão Thank you. seja baseada em um exercício. Mas muitas sessões, elas precisam ter essa diversificação de exercícios até para você ter uma gama de estímulo fisiológico melhor. Se você pegar e se basear totalmente, todas as suas sessões, não, hoje é só um exercício. Tá, pode ter um benefício, igual eu falei, vai acontecer algumas situações onde isso aí vai funcionar, né? Por exemplo, às vezes eu vou fazer um treino de resistência todo focado em um exercício, acontece, às vezes é um exercício um pouco mais longo, um pouco mais intenso, Bye. Have a good day. só que é preciso entender que não é só um exercício toda sessão. Então não adianta eu pegar um vídeo aqui do Instagram, falar, não, isso aqui é resistência, vou lá e faço só aquilo ali. Existem as fases, aquecimento, depois eu vou para uma fase gradativa e eu vou trazendo esse estímulo gradativo ao ponto de que quando eu encerrar a minha, a minha sessão, eu vou ter conseguido dar o máximo de estímulo e na intensidade e volume correto, como a gente já mencionou. E aí você vem para concluir o treino, né, com um estímulo ali ativo, às vezes de recuperação, às vezes você nesse final trabalha uma deficiência. Então, It's essas raining now. questões são muito importantes dentro da sessão. Então, você precisa entender isso, e eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem cada ponto, tá? Talvez ficou um pouco misturado, mas é por isso que eu falo, anota, porque se você ouvir, pode bagunçar a sua cabeça. Mas se você consegue ir anotando, e também eu vou baixar essa live aqui, para mim depois estar trazendo os conteúdos aí para vocês, porque foi só por essa live, então, é muito importante você pegar, anotar ponto a ponto, de forma organizada e inteligente, né? Porque daí você consegue realmente ter um nível de sabedoria e de aprendizado inteligente e acima. Não adianta você também ficar aqui meia hora, 40 minutos, para chegar e deixar isso passar de graça. Então, muito importante anotar e estar ligado aí. Uma coisa muito importante também que que você até comentou, igual, vi um treino de resistência top, beleza. Você pode até fazer ele, mas você tem que saber o que você vai fazer no dia seguinte, o que você fez no dia anterior. Senão não vai bater. Você tem que saber se esse treino de resistência você está fazendo é de resistência anaeróbia, ou se é resistência aeróbia, ou se é resistência anaeróbia elástica. Entende? Treino de potência top, beleza. Pliometria. Quanto que eu estava acostumado a fazer? Porque às vezes você pega um treino muito top, e aí, só que você não está acostumado, e aí você vai lá e lesiona, porque você não está batendo. A sua carga não está progressiva, entende? Por isso que tem que ter uma analisada toda do contexto para fazer. Exatamente. E eu acho que
a questão tanto do programa de treinamento, e que eu acho que o programa de treinamento, uma das grandes coisas que ele consegue trazer, que às vezes o atleta por si só não consegue, é a progressão. Porque às vezes o atleta Sim, começa ali, faz os estímulos e vai sempre repetindo aquilo. E não adianta, você precisa ter essa progressão, essa evolução, senão você não consegue ter o estímulo necessário, suficiente. E aí você vai ficando ali num comodismo, e aí você está no nível X, passa para um nível X2, mas não consegue chegar lá no nível X4, que às vezes é o nível que você deseja. Então, essa questão acho que é assim, essencial para o atleta ter esse entendimento. E exato. todas essas questões que a gente abordou vai de encontro direto a como você vai montar seus treinos, tanto durante a semana quanto na sessão em específico. Então, é muito importante você ter esse conhecimento. E é como a gente falou, você pode, é, você pode ali estar anotando isso e trazendo conhecimento, tanto ali no assistindo conteúdos como esse, indo em blogs, pesquisando, estudando artigos, só que vai ser mais difícil e é igual a gente falou, às vezes você não vai perceber pontos que o profissional vai perceber, que um programa vai te trazer como uma progressão. Às vezes você não vai ver um erro biomecânico que você pode estar vindo a ter, que são coisas mínimas, entendeu? Não é nada assim gigantesco, né? Nem sempre vai ser uma coisa assim absurda. Às vezes é uma coisa mínima, mas que ao longo prazo não te permite chegar ali num nível maior, Exatamente. né? Ah, a gente esqueceu de falar também os trabalhos dentro da resistência, potência, é, força, também tem os trabalhos de mobilidade, os trabalhos de prevenção de lesão, que é muito importante também, que não é só pau, 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 pau. Eu já peguei muito nisso. Eu sou muito obcecado. Se você treinar mais que mim, você está mentindo. Que você não treina mais que mim. Ninguém que treina, ninguém que nunca treinou mais que mim. Porém, isso já prejudicou demais comigo. Você tem que saber treinar certinho. Por isso que me fez estudar muito mais, porque não é só pau, pau, pau. Senão, todo dia é 20 séries, 30 séries, pá, e aí eu vou ficar no campo 5 horas seguidas. Não existe Exatamente. isso, velho. Você tem que saber administrar certinho. Às vezes, você está treinando, beleza, mas aí você faz uma liberação, uma boa mobilidade, você se recuperar para amanhã se treinar melhor ainda do que você treinou hoje. Entende? É tudo um ciclo. Quando você treina, quando você está aqui, ó, quando você treina, você desce para baixo, sua recuperação. Aí quando você recupera, você evolui. Você evolui quando você está dormindo, recuperando de boa. E aí você treina de novo, você vai mais para baixo, e depois você recupera, dorme. Pum. Por isso que o sono é muito importante, velho. Quem recuperar bem, dorme pra caramba, que aí você vai evoluindo. Mas também você não adianta você só dormir e não treinar, porque aí senão você só vai regredir. Entende? Então tem que treinar bem, dormir bem, comeu bem, treinou bem, E essas questões comeu, complementares, dormiu, então, entendeu? Aí você vai evoluindo, ó. Aí você vai ter uma carcaça dessa aqui. Aí quando você tiver, você fala comigo. e essas questões do complementares, que é uma mobilidade, Look this. Oh, yeah. Oh, I'm sorry. I thought it was a gun. e Aí, ó. Speak English, meu amigo. pois é. E essas questões complementares, às vezes é o que falta pro atleta. Aí o atleta vai lá, tum, 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 essa história. Aí nunca fez uma liberação na vida, vai fazer quase morre. Aí vai fazer mobilidade, tá todo duro, travado. Isso afeta demais. Então, e tanto a recuperação quanto na hora que for aplicar dentro de um jogo, de um treino. Às vezes você treina pra caramba, só que você tá sem mobilidade, sem nada, o seu movimento, o seu supino, Exatamente. travado, agachamento, não agacha direito, não sabe o padrão de movimento correto, e você tá treinando errado também, cara. Até Você tá mesmo. ativando tá ativando, mas também tá ativando o seu joelho, o seu tornozelo, você tá ferrando tudo, entendeu? Então é muito importante a mobilidade, saber executar os movimentos certinhos. Quantas vezes eu já não vi, pô, isso eu choro de ver, pessoa fazendo agachamento. Não, e agachamento feio que eu jamais já vi, fazendo o joelho para frente, quase quebrando o tornozelo. Nossa, quase que meu joelho vai embora agora, tá Exatamente. doido, velho. Não existe isso não, né?
E o Raniel perguntou se é a supercompensação. Sim, é a supercompensação que ele estava falando. Sim, E, supercompensação. e também, A supercompensação é que você treina, descansa, e variando os estímulos de treino. Não adianta treinar. Ah, treinei peito hoje, descansei, amanhã já treino peito. Você pode até treinar, porém a sua carga de peito do outro dia tem que estar bem de leve para você poder treinar de novo. Isso não. E a supercompensação, na verdade, não trabalha disso. Supercompensação trabalha. Você treinou o músculo 48, 72 horas de recuperação para depois ir lá e fatigar ele de novo, recuperar, fadigar, recuperar. e Entende? até E aí por isso mesmo, que tem que estar tudo alinhado. Vamos supor, não adianta você treinar 5 séries num dia e no outro dia você meter 15. Tem que dar progressão também, supercompensação. Senão vai acabar que você vai treinar 15 e você vai ter o resultado de treinar 6. Entende? E aí você vai fadigar o seu corpo mais ainda, você vai criar muito microlesão, você vai demorar mais ainda para recuperar, e aí você pode até lesionar, né? Seu corpo não estava preparado para isso. Por isso é muito importante ficar ligado aí nesses atentos. exato. E sobre a questão da mobilidade que a gente estava comentando, até mesmo no gesto técnico pode influenciar, porque se o cara está muito duro ali, ele não consegue nem mesmo ter um movimento de excelência. E sobre a supercompensação também que você mencionou aí, é uma questão que eu acho que pega muito no início, porque o atleta não sabe exatamente o que treinar, aí faz um estímulo, antes de recuperar já está fazendo outro, aí naquele, né, que a gente fala o gráficozinho que vai caindo, sobe, na verdade ele mais cai do que sobe, e quando sobe não consegue subir com aquela excelência. Então acaba afetando Exatamente. bastante. Às vezes, ou você se prejudica, ou você se mantém, e aí você está treinando tudo à toa. E outra Exatamente. coisa importante, nos exercícios de mobilidade, pelo amor de Deus, se você faz errado o exercício de mobilidade, você está propagando uma lesão no seu corpo. Você tem que saber fazer. Tem muita gente que não sabe fazer tudo, começa a ver vídeo aí doidão, faz mobilidade e tal. Beleza, mas você sabe fazer mobilidade? Por exemplo, uma mobilidade de tornozelo, de encostar o joelho na parede. Se você não tiver consciência corporal, não souber o movimento que está fazendo corretamente, você, em vez de aumentar a mobilidade do seu tornozelo, você está prejudicando o seu calcanhar de Aquiles e fazendo uma tensão no seu joelho, uma sobrecarga. Ou seja, é Exatamente. muito importante estar fazendo os exercícios É, corretamente. tem muito exercício de mobilidade também lombar, que até hoje tem muito na internet, e o próprio Michael Boyle, lá atrás, quando ele lançou o livro Avanço no Treinamento Funcional, que é um livro incrível, assim, muito, muito fera para preparação física, ele mesmo menciona vários exercícios que você, na tentativa de trabalhar mobilidade quadril, você trabalha mobilidade lombar, que é uma articulação que não foi feita para mobilidade, ela é de Então, sustentação. se você viu o vídeo aí que está na modinha de mobilidade, você viu o vídeo de mobilidade lombar, você foge. Foge, velho. Lombar você tem que ter estabilidade. Você quer ter Exatamente. uma coluna, ó, você quer ficar ereto, reto, ou você quer ficar todo torto? Mobilidade no lombar. Pelo amor de Deus. Tem que Exato. ficar firme, entendeu? Exato. Joelho, você quer mobilidade de joelho? Não, você quer ser o joelho firme, pô. E você sabe o que Entende? é o pior para o jogador? Porque às vezes um cara, vamos supor, que faz academia e tal, assim, ele faz um treino de mobilidade, alguma coisa assim errada, tudo bem, às vezes ele vai descansar, vai recuperar. O jogador não, ele já vai ali, treino com a equipe, treino físico, não sei o quê. Aí, isso aí potencializa, agrava ainda mais. Então tem que ter muito Sim. cuidado com essas coisas, muito Desde que você inteligente. está aquecendo para sua atividade, você está aquecendo para ter uma lesão. Pô, Exatamente. aí é isso. Por isso tem que saber direitinho um movimento correto. Exatamente. Então, assim, já foi uns 45 minutos de live. Durante a semana, né, a gente está aí na correria e fazendo as coisas. Eu mesmo estava aqui quase 2 horas já trabalhando no meu outro Instagram agora que eu estou pondo umas peneiras lá e estava fazendo negócio. Então, o dia de semana é um Sim. pouco mais corrido, mas assim, essa live foi sensacional, que a gente venha fazer mais. E ó, galera, se vocês quiserem mais, comenta, me chama no direct aí, chama o Gabriel também, para a gente sempre estar tentando bolar as lives para vocês. Acompanha a gente no YouTube, no Instagram, tudo certinho. Ó. Para você ver, essa live, velho, eu tô aqui na academia, para vocês verem.
Entende? Quem sabe uma próxima live a gente não marca um treino ao vivo. Quem Exatamente. sabe? Pode ser A também. gente pode até fazer um evento mais completo para realmente aprofundar e conseguir deixar isso ainda mais organizado para cada atleta. Então tem muita coisa, muito Exatamente. projeto aí. Então vamos tá organizando e trabalhando aí em excelência para que a gente consiga crescer tanto no futebol quanto aqui no Instagram e assim vai por diante. Vamos para cima aí. Exatamente. A galera aí que tá vendo aí, ó, precisar de treino, ou chama o Gabriel aí, ou me chama no privado também. Eu ainda não tenho programa de treino, mas eu dou treino particular, privado. Eu monto, faço os testes físicos com você, vejo em que altura que você tá, a gente começa a conversar. E aí é mais uma consultoria mesmo. Ou compra os programas de treino do Gabriel aí, que são muito bons também. É isso. Então, valeu a todo mundo que participou aí, valeu aí também, que você participou aí, contribuição assim sensacional. Então, fera Thank you demais so nessa much, estrutura aí. everybody. E sucesso Thank aí you. no seu campeonato. Subscribe, follow us in the Instagram, subscribe in YouTube, okay? Thank you so much, guys. Yeah, that's it. Então, Fechou, então? então valeu. Muito obrigado a todos que participaram. Então é isso. Até a Muito próxima. obrigado. Acompanhando aí, qualquer coisa, só chamar aí no privado. Tamo junto e é nóis, Diário de um Atleta online. Tamo junto. É nóis.